Vamos de novo. Tá fraco. Boa noite! Boa noite! Então, agora melhorou. É disso que a gente está falando. Bom, gente, o programa de hoje vai abordar vários casos. E a gente sabe que, infelizmente, muitos casais vivem o drama de um relacionamento abusivo e às vezes nem sabem que é abusivo. Então, mas qual a diferença de uma simples crise passageira e de um problema maior que vai se arrastar, né? Quais são os sinais que o romance chegou ao fim? Quando é que cai aquela ficha? E quando o pesadelo continua, mesmo depois do término conturbado? Tem briga na justiça, problema, pensão, e aí bota o filho no meio, custódia dos filhos. Aí o assunto fica bem sério, né? E a gente sabe que é mais comum do que imaginamos. Então roda aí o nosso programaço de hoje. Então, esse tipo de relacionamento abusivo é mais comum do que a gente imagina. E eu acho que as pessoas nem se dão conta que estão vivendo um relacionamento abusivo. Porque vai muito além de só bater. Quer dizer, bater já é uma coisa gravíssima, né? Mas eu digo assim, é grito, é pressão emocional, pressão psicológica. E de homens e mulheres também. A gente não pode isentar a culpa das mulheres também. Então, tem que ficar de olho. Eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo para me ajudar. Eu vou falar boa noite para Eliana Passarelli, que está aqui do meu lado. Olá, boa noite. Sinto sua falta, Eliana. Também, querida. Que bom que você veio. Fico Saudades. feliz também de estar aqui. Milena Benfica, tudo bem, Milena? Tudo bem, boa noite. A Milena é ex-mulher do Jean, que era goleiro do De São Paulo. São Paulo. Tá bom, a gente vai conversar com você daqui a pouquinho. Muito obrigada por estar aqui, viu? Obrigada a você. Boa noite, Núbia Oliver. Ei! Bem-vinda, gata. Boa noite, gente. Boa noite. Tá bonita. Feliz ano pra você, viu? Obrigada, meu que amor. seja, assim, super abençoado. Pra todos nós, Pra né? todos. Já que começou agora o ano, né? É, pra gente começar finalmente. Fala logo antes que vire Páscoa, já acabou o ano de novo. Não é? Vamos falar boa noite pra Suzy Camacho, psicóloga, vai nos ajudar pra entender a mente humana. Boa noite a todos. Que Tudo bom a bem, gente estar querida? aqui juntas. Vamos que vamos. Bom, Vamos lá. então pra gente começar, a gente vai falar... Eu vou perguntar pra Suzy, o relacionamento abusivo, tem algum momento que começa e a gente, tipo, não nota? Tem, com certeza. A pessoa que abusa, né, o abusador, ele está sempre querendo mandar na pessoa que vai ser a vítima. Então, começa falando da roupa, começa falando do tipo de cabelo, começa diminuindo a pessoa, falando que ela não está bem, que ela está Os gorda. amigos não são legais? Exatamente. Começa a criticar, começa a destruir a autoestima da pessoa que está com ele. Por que ele faz isso? Porque para que esta pessoa se submeta a ele, achando que ele é tão maravilhoso, ele é tão ruim, que é o melhor que ela pode conseguir na vida é estar com ele. Por isso que destrói a autoestima do companheiro ou da companheira, né? Da vítima, Olha digamos isso. assim. Bom, a Milena viveu um relacionamento abusivo, que ela era casada com o goleiro Jean e parece que acusou o jogador de agressão física. Eu vou entender um pouquinho mais essa história, até para você explicar se procede. Coloca aí. No final do ano passado, Milena Benfica publicou um vídeo acusando o ex-marido, o goleiro Jean, de agressão. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. O caso de violência ocorreu nos Estados Unidos, onde a família passava férias. Gente, eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Jean chegou a ficar preso, mas o inquérito foi arquivado. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. Mas olha pra isso, gente. O goleiro foi demitido pelo São Paulo após o episódio. Quero justiça. Olha o que ele tá fazendo comigo. Ele tá falando aqui na porta. Eu tô trancada no banheiro. E vai explicar tudo agora no palco do Super Pop. Milena, você ficou casada há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Casou apaixonada, aquelas coisas normais. Na verdade, a gente não casou no papel, né? Mas. Não, é, juntos. isso, desde quando a gente começou a namorar, já foi morando junto. Então já casamos já. Você com 18, ele com 17. Isso, exato. Amor jovenzinho, começaram, tudo maravilhoso. Ele era um príncipe ou... Ele era um príncipe, inclusive a gente chamava, né? De príncipe e princesa no A gente início do odeia quando o príncipe relacionamento. vira sapo? Sempre vira sapo. Não, sempre não, calma. Tem uns que não viram, vamos torcer, né? Tem uns que já nascem sapo. E tem uns que nascem príncipe e não vão virar sapo. Não, pode ser. Eu não conheço muito. Calma. Quando que ele começou a ficar abusivo? Ou eu vou falar, a relação de vocês ficou abusiva em algum momento? Você notou? Então, no início, digamos que eram os dois.
né? Tá. E aí, no decorrer da relação, eu vi que eu era um pouco mais até estressada do que ele. Ok. E eu vim melhorando ao decorrer da relação, né? Só que ele não. Tá, então você reparou que você também estava entrando num esquema ruim. Sim. O quê? Ciúmes, É, ciúme agressividade? demasiado, exato. Ok. E aí, chegou no ponto que eu falei, não, se eu não mudar, não vai pra frente. Claro. Então, eu resolvi mudar. E aí, eu fui segurando sozinha. Mas aí vocês conversaram sobre o assunto? Eu sempre procurava conversar, mas ele sempre foi uma pessoa muito fechada, muito difícil. Ele tem um gênio terrível. Tá, aí vocês moravam na Bahia, vocês mudaram pra São Paulo. Isso, em São Paulo tudo piorou. Piorou. Não em relação à agressão, não. Em relação ao nosso relacionamento. Porque em Salvador tinha família, tinha amigos, né? A gente sempre estava rodeado de pessoas. E em São Paulo não, era só a gente, né? E era ciúmes, tipo, muitos ciúmes? Não. A gente não tinha muito ciúme um do outro. Era mais o cotidiano mesmo. Porque a Núbia conhece os jogadores, o povo da mulherada tá em cima, né, de Você jogador. sabe o que é? Eu acho que tem essa coisa da posse, né? Minha, ninguém pode chegar perto. Coisa Eu de quero loucos. limitar a fazer isso, eu quero deixar, que eu estava falando até com a doutora, deixar a pessoa ser e ter a autoestima, Ser né? o que ela é, né? Só que, no caso dela, né, acho que ela foi deixando e foi sendo também, né? Que também eu acho que é um erro nosso. Porque a gente, logo que a gente, hoje eu acho que já serviu de experiência isso para ela, a gente sabe quando a pessoa está nos minando, né? Tá Eu acho que não, eu acho que começa às vezes aos poucos, às vezes não acha, não sabe não, viu? O meu caso foi aos poucos. Mas E se hoje, você com tem tanta 19 anos, né, informação, amor? hoje você abre, tem tantos blogs que te dando, até teve umas reportagens, né, ontem, te dando indícios, o Mas que tava o com cara 20 fala. anos. Não, isso Aí com não nota certeza muito. é muito Não, mas nova. sabe uma coisa que acaba não realmente nota camuflando a situação? Tudo é feito por amor. Olha, eu brigo com você por ciúme Quem porque eu te falou amo isso? demais. Não, eu tô falando que fica na cabeça, no subconsciente da vítima. Entendi. A pessoa está brigando comigo, mas é porque me ama tanto, tem medo de me perder. Eu tô olhando a tua roupa porque eu tô cuidando de você. Cuidando, exatamente. Dá sempre essa sensação de que estou protegendo, de que isso é uma forma de amar, de te evitar que você passe por certas situações. Mas, no fundo, a pessoa está querendo moldar a outra para aquilo que ela deseja que você seja. Imagina o que você não vê lá no fórum, é só isso, né? Começa com a roupinha tá curta até tapas e socos. Tapas E... não, homicídios, né? um Feminicídios horror. aí gravíssimos, né? Quer dizer que Grave, não né? existe como não seja grave, né? Mas essa coisa de posse, de propriedade, é muito presente nas relações doentias. Né? Homens e mulheres, né? Homens e e mulherada mulheres, igual os dois também. lados. Não podemos só Os dois falar. lados. Ok, só que aí teve um episódio grave. Vocês foram. Você tem um filho, né? Tenho 2 filhas. Duas filhotes, duas lindas. Como é o nome delas? Maria Eduarda e Maria Valentina. Parabéns. Quantos anos? Obrigada. 5 e 3 anos. Parabéns. Bom, e aí vocês viajaram para Orlando. Isso, fomos pra Tudo Orlando de lindo, férias. estavam lá, tava tudo ok? Tudo ok. Na medida do possível, tudo ok. Até o dia da agressão. E o que aconteceu esse dia, gente? Como assim? Então, né? Tá de férias, as crianças estão lá, tá tudo certo. Só que antes disso, já tinha um amante Ah. na jogada. Calma, É. calma. Vai. Então, né? Há um mês antes da nossa viagem, eu descobri uma traição. Até então, ele nunca tinha me traído. Então, até quando você falou, né, dos jogadores são terríveis e tal, realmente são. Mas no meu caso, não tinha tanto isso. Eu não tinha esse problema, né, na minha relação. Confrontou ele na hora? Confrontei, claro. Tá. E aí, fiquei um mês vivendo com isso, né? Só que ele em casa... Tá, mas ele falou o quê? Quando você falou, vem cá, você tá me traindo? Não tô. Tá, aí eu só queria entender uma coisa. Ele disse que ele estava separado, mas morando na mesma casa. Ele fala que tava dormindo em quartos separados, mas mentira. Ele Mas se dormia na tivesse mesma separado, cama. você pode morar até na mesma casa, mas tem que pedir aquela separação de corpos, né? Sim, separação. pediu? de Não corpo. tinha separação de nada. Só tava dormindo em outro quarto? Não, nem dormindo em outro quarto. Entendi. Não estávamos tendo relação. Porque você tava brava, porque... Não, e ele também, ele tava muito estranho. Vocês Tava estavam- afastado. Vocês estavam... Mas você acha que você tentou, de alguma forma, você achou que vocês iam conseguir... Sim, achei. Achei que era uma coisa passageira. Aí vocês viajaram pra Orlando, então obviamente estavam juntos. Assim. Então, quando foi uma semana antes de Orlando, eu cheguei pra ele e falei: ou você sai ou você fica. E aí Vai. ele resolveu sair. Nisso que ele saiu. Ele saiu? Saiu. De casa? Assim, eu escorraçando praticamente. Tá, saiu. Não saiu porque ele quis. Tá. E aí, quando chegou um dia antes da viagem, eu falei: e aí, você vai pra viagem ou não? Ele falou: eu vou. Eu fiz assim: ótimo. Nem que você vai e fique em quarto separado,
Mas vá, porque se for a última viagem, que seja a viagem em família. Tá. Aí ele falou também, ele explicou por que ele decidiu viajar e ir para os Estados Unidos, mesmo estando separado. Coloca aí. Coloca. A viagem nossa, né, já estava paga e programada antes mesmo da separação. A viagem estava sendo ótima até o dia que ocorreu tudo, né? No dia da confusão, ela viu uma postagem da minha atual namorada, a minha namorada e a irmã dela, onde aparece a minha tatuagem. Enviaram para ela, ela achou uma falta de respeito, queria que a minha atual namorada pagasse. E eu falei que não iria pagar porque não fazia sentido, porque eu e ela não tinha mais relação de homem e mulher. Peraí que eu tô confusa, calma. Calma. Ele não tinha uma amante, mas ele tinha uma namorada atual que inclusive tatuou, enquanto ele viajava para Orlando, a mesma tatuagem que ele tinha, é isso? É isso? No caso, quando eu mandei ele embora de casa, Certo. ele foi pro Guarujá com ela. E foi esse vídeo aí, esse bumerangue, ela gravou lá. Então, praticamente, ele assumiu, depois que ele saiu da sua casa, ele assumiu. Não, mas viajou com Ele ela. assumiu. Não, ele não assumiu, porque ele não postou nada. Ela que postou um bumerangue aleatório, com ele passando no fundo, sem intenção nenhuma. Ai, gente. Ok, aí quando aconteceu de você ver ele falou que é namorada agora dele? É, isso? atual namorada. Tá, a namorada dele postou um vídeo, você ficou revoltada, porque ele tava lá em Orlando com Lógico, você, como eu dormindo na falei. mesma cama, fazendo amor, vivendo em família, ok? E aí, o que aconteceu? E aí eu falei pra ele, eu acordei de manhã já. Transtornada. Não, vi e falei pra ele, ó. O mínimo que vocês têm que ter comigo e ela, principalmente, é respeito. Porque eu sou sua mulher, sou mãe das suas filhas e estamos fazendo uma viagem em família. Então isso aqui não é brincadeira. E aí? E aí ele mandou, só que aí o que ela falou com ele, quebrou o sabe. pau lá com ele, eu não sei, no telefone. E ele já chegou no hotel transtornado. Já não era ele. E aí? Daí ele bebeu. E aí eu fui dormir, ainda tentei conversar com ele, ele disse, não quero conversar com você. Fui dormir. E ele veio me procurar. Calma. Procurar sexualmente. Que animado. Ele contou a versão sobre o que aconteceu na noite em que agrediu a Milena. Quero ver. Nossa, então tá, né? E foi o momento que ela veio pra cima de mim querendo ter relação comigo. E eu percebi que ela tava filmando do tablet da minha filha mais nova, tentando filmar algo. E foi o momento que eu peguei o tablet pra ver o que ela tava querendo filmar, tentando filmar. Foi o momento que ela pegou o tablet e saiu correndo pro banheiro. Entrei no banheiro com ela, ela pegou o secador. Pegou o secador na mão e disse que se eu tentasse me aproximar dela, ela iria me agredir com o secador. E aí foi o momento que eu consegui tirar o secador da mão dela e ela pegou a chapinha. Quando eu fui pegar o tablet, ela começou a me agredir e mordeu o meu dedo, a minha mão. No momento que eu reagi, ela soltou o meu dedo e eu já sentei no sofá pedindo pra ela parar. No momento que eu sentei no sofá, ela começou a, tipo um chicote, pegar a chapinha e me bater de longe, a distância, tipo um chicote com a chapinha, onde a chapinha acertou a minha testa, a minha cabeça atrás, onde cortou a minha perna. Pra quem não sabe, eu teria que levar 4 pontos, né, na perna. E aí eu reagi, tive outra reação, e foi o momento que as minhas filhas acordaram e foi o momento que eu deixei que ela fizesse o que ela quisesse. Tá. Você entendeu alguma coisa que ele falou? Eu não entendi, mas eu entendi que você também agrediu ele. É verdade? A parte que eu agredi ele foi pra me defender. Foi Então- o mínimo então me que eu explica, poderia como fazer. que rolou tapas? Isso aí que é uma coisa grave. Então, a pessoa está dormindo e ele disse que eu fui pra cima dele, né? Um homem desse tamanho dele. Tava dormindo na mesma cama. Eu vou pra cima dele assim, aleatoriamente. E aí ele enfim. fez? Começou, fez, só que do nada ele para e olha pra minha cara e fala, não ache que vamos voltar, não. Tá. E aí foi a hora que eu falei pra ele, já que você tá me sacaneando, eu vou pegar o tablet e eu vou mandar mensagem pra ela dizendo tudo o que está acontecendo aqui, porque eu tenho certeza que ela não sabe. E daí eu saí correndo pro banheiro com o tablet na mão pra falar pra tudo. Mas você tudo tava ela. gravando? Não, Por não que que ele achou existe que você gravação tava- nenhuma. Mas na hora que você tá no banheiro, você já tá machucada. Ele já tinha te Não, batido? ali foi depois da agressão. Calma, mas você foi pro banheiro pegar o tablet. Mas por que você Não, mandado o tablet? Porque meu celular tinha sido roubado antes da viagem. Eu estava incomunicável na viagem. Eu só estava usando o tablet da minha filha, no Instagram. Tá, aí a ideia era pegar o tablet pra dizer pra ela o quê? O que você ia dizer pra ela? Dizer pra ela o que estava acontecendo lá e que se ela quisesse ficar com ele, que ela ficasse, mas que ela soubesse tudo que estava acontecendo lá.
É coisa de mulher, né? É, coisa de mulher. gosta. Tá, e aí? E aí, a revolta dele foi pra pegar o tablet da minha mão pra não falar nada pra ela. Bom, você ia poder falar depois. Exatamente. E aí? E aí, ele veio pra cima de mim pra pegar o tablet. Eu peguei o secador, ameacei realmente jogar nele o secador se ele pegasse o tablet da minha mão. Ele pegou o secador da minha mão, eu peguei a chapinha. Quando eu peguei a chapinha, nossas filhas acordaram. Ai. Nossas filhas viram tudo e ele disse que elas só acordaram no final. Mentira. Eu cheguei e fui pra cama. Quando eu sentei na cama, ele viu que eu estava vulnerável. Só tinha a cama e a cama. E as crianças? Acordadas, Olhando. olhando. E aí? E aí, ele veio pra cima de mim pra pegar o tablet. E aí? E elas começaram a gritar. E eu peguei o dedo dele, mordi. E aí, ele começou a me bater. E as filhas? Olhando e pedindo pra parar. Quando uma criança assiste uma agressão, seja verbal, seja física, de um pai e de uma mãe, o que acontece? Passa na cabeça dessa criança, quando isso fica sistemático, que isso é normal. Amanhã, essa criança vai, quando adulto, pode horror. se submeter ou a imitar o acha que é agressor normal, ou, né? ou imitar a vítima, porque acha que é normal. Então, isto é muito sério. Quando uma pessoa está passando por qualquer tipo de agressão, ela que tente, já que tem os filhos ali, se afastar do Sai. agressor. Saia, sabe? Ali não é importante falar quem é certo, quem é errado. Exato. É poupar as crianças de assistir. Exato. Porque quanto mais tenra a idade, mais grave o mal que é feito psicologicamente para uma criança que assiste a uma agressão. Seja verbal, seja física, ok? Até a doutora na delegacia, provavelmente, esses grandes agressores atuais, eles vêm, né, de pais... Ah, Via mas de essa regra- história toda, para. Tem não, gente mas que tem, não fez mas nada disso e antigamente, também é louco. antigamente os pais batiam muito na mulher, no caso, na frente de todo mundo. Hoje já é proibido, nós temos leis que nos protegem, leis que protegem as crianças. Mas antigamente não Ah, mas tinha agora isso. todo mundo que É bate que que apanhou antigamente também. não vinha a mídia, né? Hoje vem a Exato, mídia, hoje Mas não é se todo mundo que fala. bate, que apanha, que bate. Não, né? Não, porque na pode maioria ter- das vezes só apanha, né? Não bate. Não, eu digo É assim, que aqui nós ah, temos porque você uma- quando era criança apanhou e vai bater nos seus filhos? Não, é bem Não. assim. Não necessariamente, mas grande parte acho que vem dos exemplos. Os exemplos, né? Porque a referência de uma criança é como o pai e a mãe se tratam. Se eles se tratam bem, eles futuramente vão ter também esse tipo de atitude, até de autoestima, de não permitir que outra pessoa os diminua. Porque sempre quando existe um abuso, seja físico, seja psicológico, é porque a pessoa que está sendo vítima tem uma baixa autoestima. E deixa, né? E permite, porque ela acha que, no fundo, ela não vai encontrar ninguém que a ame. Então, ela se submete a esse tipo de situação com medo da perda, o medo de não ser amado, o medo de não ser querido. E se submete às as situações. nossas grandes referências, gente, é pai, mãe, Sem família. dúvida, é a primeira. No amor, nas atitudes. Com certeza. Né? Sim. E nessas agressões, boa parte, não que seja, né, regra, boa parte vem de famílias assim conturbadas. Ô, Milena, e aí, como é que você ficou toda machucada? Então, porque chegou a hora que eu peguei ele estava em cima de mim e foi a hora que eu joguei a chapinha na cabeça dele. E aí ele se afastou de mim. Eu joguei novamente. E aí ela tinha quebrado na cabeça dele a lâmina cortou a perna dele. Mas ele tava te batendo? Tava. Batendo como? Socando? Socando. Ele me deu 3 socos em cima da cama até eu conseguir me defender. E aí depois da chapinha eu saí correndo novamente. E ele me pegou pelo cabelo e me deu mais 5 no chão. E aí foi a hora que as crianças vieram pra cima dele. E aí ele parou. Aí você chamou a polícia? Não, quem chamou a polícia foi o hotel. Ixi, aí chegou a polícia americana, que não é a brasileira, e aí... Exatamente. E aí, eles perguntaram o que foi o que aconteceu, eles viram a cena do crime, tanto é que no BO tem exatamente da forma que eu falei, né? Porque eles viram a chapinha, viram o local que a chapinha tava. Eles perguntaram para as crianças falaram. E aí, eles já levaram ele já. Ele meio que reagiu à A prisão. polícia americana? É. Ixi, entendi. Ele tentou corromper o meu vídeo que eu gravei. Ele manda na mesma hora que eu gravo o vídeo. Ele ouve eu gravar o vídeo. E ele manda. Por que você gravou o vídeo? Porque eu tava desesperada. Não tinha nenhum celular Acho que pra ligar você pra minha tava mãe. pedindo socorro, não era isso? Exatamente. Trancada no banheiro, não é Exatamente. isso? Tanto é que no vídeo no final eu falo: minha mãe, eu tô bem.
Porque forma, imagina, eu essa não trancada tinha no um hotel. celular pra falar com ninguém. Eu não tinha aonde é que eu ia me esconder. Milena, deixa eu entender. E aí, vocês voltaram pro Brasil, ele ficou preso, você voltou antes, voltou depois? Não, ele ficou preso 24 horas e nossas passagens estavam compradas para o dia 24, eu acho, enfim. Aí ele foi solto no dia seguinte e eu ainda fiquei lá. Porque a assessoria dele deu... como é que fala? Se importaram com ele, né? Em trazer ele pro Brasil logo, eu que ficasse. Tá, e aí? E aí uma tia minha me pegou lá em Orlando, né? Que ela mora em Miami, me levou pra lá. E nós ficamos 2 dias lá em Miami. Você ficou muito machucada? Muito, O rosto? muito. Ali, dá pra gente ver. Tá bem inchada, hein? Mas aí não é nada pro pós. Que aí foi na hora. E você foi pro hospital? Não, Não foi. porque eu tava sozinha com as meninas. Se eu Entendi. fosse, elas teriam que ir também. Certo. Então eu não fui. Tá, e aí ele saiu de casa? Voltou pro Brasil e saiu de casa? Como assim? Aí vocês voltaram pro Brasil? Então, a minha passagem estava comprada pra Salvador e eu fui pra Salvador. E ele foi pro nosso apartamento em São Paulo. Tal. E ele tá. ficou em São Paulo e eu fiquei em Salvador. E Eu tô aí? em Salvador até hoje. Ele foi pra Goiânia. Gente, e o apartamento de São Paulo? Botou pra vender. E são as coisas de todo mundo tá lá? Como é que Tá, ficou? ainda tá lá. E aí? E aí... aí entra a pensão, né? Que eu não tenho nada. E aí? E aí que eu não... minhas coisas estão lá. Não tenho como pegar, não tenho dinheiro pra comprar passagem. Como não não tenho... tem como pegar? Vai lá e pega agora. Não, agora sim, só que eu vou pegar algumas coisas, não dá pra pegar tudo. Ele... Primeira coisa que ela teria que transportadora, fazer é essa várias coisas. separação que a Luciana mencionou, não é? separação de corpos, né? A separação de corpos, na verdade, aqui vai ser a dissolução de uma sociedade conjugal, porque Sim, eles mas não pra são ela casados. ter direito a pegar essas coisas dela Não, dentro do direito apartamento... eu tenho. Tem? Só que eu não tenho dinheiro. É uma limitação. Na verdade, é a casa dela. Né? Então, Exato. ela não está proibida de Casa entrar deles, na né? casa. É. Ela na casa dela e ele na casa dele, que é a mesma, É. né? Então, não haveria essa proibição judicial nesse momento. Se ele não pediu, né? Porque Para tem se, como pedir também, não é jeito. se precaver, ela até pode pedir ao juiz que lhe dê o direito de ingressar na casa, retirar todas as suas coisas, mas isso é um excesso, não Tá. seria o normal. Quanto que você pediu de pensão? Eu não pedi de Foi, pensão. me explica. Foi meu advogado, orientou. Nós fizemos as cotações de tudo que a gente fazia normalmente, né? Botou escola, botou tudo lá em cima mesmo, porque cai bastante. E caiu. Foi pra 20. E aí meu advogado já saiu a liminar de 20, ele não pagou. E aí quando foi no outro mês, ele entrou com uma pedindo um valor baixíssimo, né? E foi negada dele e foi aumentada a minha. Então eu não posso fazer nada, foi o desembargador que aumentou. Até porque as suas filhas vão estudar em colégio bom. Exatamente. O padrão é das minhas filhas. Não é A pra prioridade é elas. Eu sou consequência, porque eu tenho todos os direitos. Por ser ex-esposa, não trabalhava há 6 anos, dediquei minha vida toda a ele e às minhas filhas. E hoje ele continua plano de saúde seu, ele paga? Ele tá pagando o meu plano e o plano das meninas. É tudo junto, provavelmente, né? Tá pagando, continua pagando o meu plano, o plano das meninas. E foi uma luta pra ele pagar o primeiro mês da escola, né? Vamos ver agora no segundo. O colégio, pagou o colégio. É. E elas têm babá, alguma coisa? Não tem nada. A gente tá morando num quarto na casa de minha mãe. Então é totalmente fora do padrão Mas delas. vocês estavam morando em São Paulo? Sim. E aí? Por que saíram? Tirou as crianças do colégio? Não tinha condições. Imagina, eu tô na casa de minha mãe, tô passando dificuldade financeira. Imagina se eu estivesse sozinha num apartamento em São Paulo. Ele que mantinha tudo, né? É, lógico. Tá, mas o apartamento em São Paulo tá no nome dos dois? Não Tá- tá no nome dos tá dois. no nome dele. Tá no nome dele. Ele paga lá É, ele que paga. a parcela. Uhum. Tá, mas e aí? Você vivia bem com ele? Ele pagava as coisas? Vivia bem, tranquilamente. A gente não tinha esse problema de dinheiro. Eu nunca fui consumista, nunca comprei demais. Sempre Normal. fui muito, muito tranquila mesmo. Além do normal. É, Eu normal. sempre fui muito tranquila, até para minhas filhas. Tipo, mamãe, eu quero, não é assim. Dinheiro não dá em árvore. É verdade. Exatamente. Então eu sempre fui muito pé no chão. Tanto é que eu não tô sentindo essa falta toda, sabe? Essa necessidade toda. É mais por questão delas. Eu vejo elas pedirem as coisas, sabe? E eu sem poder dar. Não, sendo que- colégio, plano de saúde, Exatamente, essas exatamente. coisas precisa, né? Principalmente Necessário. colégio, né? A diferença de um colégio pro outro, um padrão. E agora tá em outro totalmente diferente. Não que não sejam bons, elas estão curtindo muito, graças a Deus, né? Deus sabe o que faz. E agora é esperar mesmo. E mostrar sempre o lado positivo para elas, com né? certeza. Diante de toda essa
tragédia familiar, porque é uma tragédia quando se pega uma situação dessa com agressividade e tudo mais, mostrar, olha, vocês estão aqui com o amor da vovó, sabe, do vovô, para tentar, na verdade, mostrar para as crianças que em toda situação ruim sempre tem algum lado positivo, para fortalecê-las e elas não terem amanhã problemas de traumas e depressão, inclusive, né? Porque é uma situação altamente traumática. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão, então, vocês estão morando em São Paulo, num apartamento de XX, as crianças vão para o colégio X, de repente as crianças são obrigadas a mudar de padrão? Não, não são obrigadas a mudar de padrão, não. Aliás, tem um erro de premissa aí. Você mesma disse, eu vivi 6 anos com ele, quer dizer, para ele poder chegar onde ele chegou na carreira, tem uma pessoa atrás, é você. Então, a pensão, inclusive, é relativa a você, não são só as crianças. É para você e para as crianças. Eu imagino que você tenha deixado de exercer uma profissão, de estudar, porque você veio da Bahia para cá acompanhando na carreira. Então, você também tem direito a essa pensão. Esse foi um erro meu. Antigamente, bem lá. Você tem que exigir, sim. Tá, aí deixa eu só perguntar uma coisa, mas parece que ele mudou de... Agora não está mais no São Paulo, então o padrão dele caiu também. Então, se o padrão dele caiu, lógico que ele não poderá dar uma pensão alimentícia além do padrão dele. Então, tem que ficar dentro da média do que ele está recebendo hoje. Do que ele está podendo pagar. E esta média possivelmente tenha caído mesmo porque ele teve o contrato suspenso com São Paulo. Então, agora precisa se descobrir qual é o salário dele para ele prover a família. Não são só os filhos, a família. E não é morar na casa da sua mãe. Ele está trabalhando em algum lugar agora? Tá contratado no Atlético Goianiense. Então foi contratado por outro... Sim. Por outro time. Que bom, né? Que bom, aí vai poder pagar para suas filhas e para você, claro. Sem dúvidas, trabalhando honestamente, sem dúvida Tá nenhuma. É tudo bom para certo, todos, claro. não é verdade? Que ele suba na vida, que tenha a sua carreira e que proporcione às filhas e à família aquilo que é o justo, que é o honesto. Né? Que proporcionar às crianças, principalmente, o estudo e um lar estabilizado, Claro. que isso é o fundamental. Exatamente. Ô, Milena, e agora? Como é que você não gosta mais dele? Passou Não. amor? Não, acho que não, né? Não sei. Acredito que não, é complicado, a gente, assim, quando né? mete um acho, é difícil. Mas deixa eu te falar, é que tá porque tudo eu muito nunca mais recente. vi, é tudo muito recente, assim, dentro de mim eu acho que não. Eu olho, pra mim, dá vontade de rir, porque eu acho feio a posição, o jeito que ele tá se comportando, sabe? Eu não conheço essa pessoa. Por exemplo, Não você foi manda, por essa você- pessoa você que eu me manda apaixonei. As suas filhas vão estar com ele e com a namorada. Não. Mas faz parte. Não, por enquanto não. Por enquanto, que se ele quiser, pode, você sabe, né? Hã? Ele pode. Mas pode como? Ele não tá aqui. Mas se ele for pra Goiás, você mandar as crianças lá vê-lo e tiver namorada, você sabe que... Ele não tá Não, vendo as sim. crianças, é isso? Não, ele viu, mas ela não tava morando com ele ainda, não. Agora está. Agora está. E se verem, você sabe que faz parte, né? Sim. Normal. Sei que faz parte. Só que eu não sei como é que vai ser isso, né, da parte dele. O problema é isso, porque se ele é tão instável nessa parte de relação comigo, eu fui afetada, eu fui a vítima. E eu procuro resolver as coisas da melhor forma. Faça o seu melhor. Tinha que ser, exatamente. É o que você pode fazer. Exatamente. E tinha que ser ao contrário, né? Uma pessoa que tem um mínimo de senso, um mínimo de remorso. Seria ao contrário, mas não. Então, como é que eu deixo minhas filhas na mão? E não vão Vai ter sozinhas. que deixar, são filhas dele Não, e faz sim, parte. vou ter que deixar, mas vai chegar ainda essa hora, ainda não é agora. Mas eu acho que o certo é você fazer o que você acha certo para suas filhas, se controlar, ser uma pessoa melhor, aprender com seus erros. E a gente não pode mudar o outro, você pode mudar você. Eu tanto Exatamente. faço que eu mandei elas, né? Elas foram Claro. com minha mãe, inclusive E ficaram reconstruir lá. a vida dela também, né? Porque Dê Ficaram o lá exemplo 5 certo. dias, eu não tenho nada contra Você nem deu o ele. exemplo certo. Exato, nada contra ele, nada contra ela. Só quero que me respeitem, que ele arque com a responsabilidade dele e ponto. Que cada um segue a sua vida. Em Exatamente, paz. exatamente, em paz. Eu tô tranquila, graças a Deus. Eu tô bem, Que bom. né? Porque eu acho que com uma coisa dessa que acontece, a gente vê, pra uma pessoa tá caindo numa depressão, é daqui pra ali. E assim, eu tirei forças mesmo, né? Deus me bom. sustentou, eu digo, porque é surreal, eu Bom. acho, a força que eu tive e eu tô Que tendo. bom.
Então, que sorte que você é forte, vai poder ser uma grande mãe para seus filhos. E vamos esperar que ele consiga ser um grande pai também, que eu tenho certeza que elas Sim. merecem. E gosta delas, né? Com certeza. Então vai dar certo. Obrigada, tá? Obrigada. Mas olha, agora segura que nós vamos conhecer a história de uma blogueira e DJ que afirma ter sido vítima também de um relacionamento abusivo. E por que as pessoas vêm aqui no caso da Milena? Para mostrar para vocês que estão em casa que essas coisas acontecem e como reagir e os primeiros sinais. Para você falar, já vi lá, como é que é isso, ok? Roda aí. Eu sofri abuso físico e psicológico do meu ex-marido. Ele tentou reatar o relacionamento e eu não aceitei. Foi aí que meu pesadelo realmente começou. Ele entrou na justiça pedindo a guarda unilateral do nosso filho. Eu fui proibida pela justiça de postar qualquer foto do meu filho em rede social. Eu tive as minhas contas em redes sociais bloqueadas e excluídas pela justiça e perdi a minha principal fonte de renda. Ele paga R$500 de pensão e mesmo assim ele atrasa. Bom, eu estou aqui com a Ami. Tudo bem, Ami? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Ami, vocês tiveram um relacionamento de quanto tempo? Você e o seu Ao todo, parceiro? do namoro ao casamento, durou uns 3, 4 anos. Não 4 chegou, anos não juntos. chegou a 4. E começou tudo bem, tudo lindo? O começo de namoro é tudo maravilhoso, Sempre, né? né? Incrível. Todo mundo apaixonado, maravilhoso. Vamos casar, vamos ter filho, vamos. E após o casamento, que a máscara cai, né? Como sempre. Nos casos de... Logo de uma vez? Foi assim, muito rápido. A nossa gravidez foi planejada, né? Aí a gente casou, engravidei. Depois que eu tava com uns 3 meses de gravidez, começou os abusos psicológicos. Você estava grávida? Sim. A minha gravidez foi dificílima, assim. Infernal. Foi. E aí foi logo no começo. Começou as agressões verbais, agressões físicas. Grávida? Grávida. Eu passei cada uma grávida. Ah, por quê? O que ele implicava com você grávida? Eu não sei o que acontecia com ele, que ele entrava meio que em transe, sabe? Não. Ele tinha umas coisas meio assim, por exemplo, pedia pra pegar uma água pra mim, alguma coisa do tipo, aí surtava. Umas coisas assim muito estranhas, sabe? Mas ele queria teu filho? Sim, foi planejado pelos dois, ele queria muito, sim. Mas e aí não queria ser gentil, Eu acho que ele tinha um fofo sentimento de posse muito grande. com você? E comigo, Entendi. Eu acho que desde do namoro, né, sempre foi uma coisa meio doentia, digamos assim. Sinais. Ô, Suzy, pode existir Sinais. uma coisa de ciúmes se a mulher tá grávida? Uma coisa meio, sei lá, estranho isso, não? Perder? Sim, medo de perder a atenção, mas não que isso seja de fato um motivo. Claro que não. Isso pode ser um gatilho para uma pessoa que já tem algum tipo de desequilíbrio no sentido de posse, de querer toda a atenção para si, de ser o centro Sim, da atenção exatamente, ali da é. relação, evidentemente, entrando um outro ser, seja até um ser desejado, pode Mais ser um legal. irmão, exatamente, chama mais atenção, pode ser o gatilho para que essa pessoa então venha a ser mais violenta, agressiva, querer mais a atenção para si. O peso da responsabilidade também, eu acho assim. Eu uma acho coisa que foi você- mais isso, Porque a no pessoa caso. assim, eu quero, eu te amo, não sei o Sim, quê. é. Eu Agora quero veio. um filho, Mas vamos quando a pedir pra Deus, realidade hora que aparece, baixa, parece que foi. fala assim, Eu opa, acho peraí, que a realidade tá Quantos chegando. anos ele tem, o seu ex? Ele tá com 33 ou 34 Novo também, anos né? agora. Mas e aí? Aí você ficou nessa gravidez difícil? E aí eu pensava que quando nascesse ia melhorar e que ele ia arrumar um emprego, que ele Tava não desempregado. É difícil. E E você- aí eu acreditava na pessoa, Claro, né? você Acreditava gosta, né? nele, eu Quando gosta. gostava Isso é dele. muito comum. Ah, Isso. quando gosta, acredita. Claro, Né? e principalmente nos relacionamentos Tem aquele assim. filtro que eu falo, o filtro do amor. Quando Sim. levanta Tudo o filtro, você cor-de-rosa. fala, nossa, como tu é feio. Até que funcionou por um tempo. Levei ele pra minha cidade natal, perto da minha família, arrumei um emprego fixo pra ele, que durou assim 3 meses, né? Como tudo. Mas ele Todos- sempre foi desempregado ou ele tinha emprego? Ele faz bicos, digamos assim. É uma pessoa que ele não gosta muito de trabalhar. Tá, mas você gostou dele assim, né? Sim. Eu assumi o risco, obviamente, né? E Claro. você é blogueira. Então, eu trabalho com Instagram. É. Hoje em dia é uma coisa mais recente, de uns 2 anos pra cá, Tá. mas eu trabalho como DJ há 13 anos. Legal. Minha profissão mesmo é como DJ. E aí o Instagram foi uma coisa que surgiu há uns 2, 3 anos atrás, que a gente ganhou mais seguidores e tal. Falou a gente porque eu e meu filho, Claro. né? A gente vive junto. E a gente começou a compartilhar a nossa vida. Com o seu filho? Quantos anos tem o seu filho? 6 anos. Entendi. 6 anos.
E a gente eu comecei a divulgar mais meus trabalhos, consequentemente traz mais clientes, né? Sim. Mais visibilidade, acaba trazendo Sim. mais trabalhos. Ele entrou com a pensão alimentícia contra você? Não, a pensão alimentícia... Ele pagava a pensão? Não, ele não pagava a pensão. Ele pagava quando ele queria os míseros R$500 de pensão que a justiça estipulou. Como não fazia muita diferença para mim, eu acabava relevando para não arrumar confusão, briga, sabe? E quem eu pagava preciso... o colégio? Quem pagava... Eu, tudo. Ok. Tudo. Com o dinheiro que vinha do seu trabalho. Sim, inclusive, por exemplo, o próprio colégio, a gente tinha bolsa parcial por divulgar no Instagram, entendeu? Certo. Então, muitas coisas, academia, a gente tinha permuta, acabava que os custos com o meu filho ficavam mais baixos Claro. pela visibilidade que a gente tinha. Ok. Como é o nome do seu filho? É Blue, Tommy Blue. Hoje tem um monte de Instagrams dos pequenos mesmo, acho que... Desde que não exponha as crianças a situações Sim. que gerem bullying, Vexatórias, vexatórias, sim. que exponha de uma maneira negativa, Sim. não. Não tem problema nenhum. Não, no caso dela, que era uma forma que ela tinha até de conseguir, Sim. de uma maneira digna e honesta, sim. um estudo, E o alguma meu qualidade de filho, vida por pra incrível que criança. pareça, ele nunca fez um trabalho remunerado. Eu nunca coloquei, ele poderia ser modelo, ele poderia trabalhar... Ele tem cabelinho comprido? É. E eu nunca coloquei, porque isso... Falaram que eu ele é quero... lindo demais, hein? Quero ver Ele é depois. lindo, ele parece um bonequinho. E ele adora TV, ele quer ser youtuber, e isso tudo foi tirado dele, de repente. Como é que foi tirado dele? Me explica. Já é o segundo processo que o meu ex-marido entra, né? O primeiro processo foi... Foi de guarda também em 2015. Tá. Porque eu não, Mas como não queria queria voltar com ele de hipótese alguma, Como é que né? ele ter a guarda da criança se ele não trabalha? Pois é, a justiça não entende bem assim, né? Porque você mente na justiça e eles acreditam. E aí quem tem que provar o contrário sou eu, no final das contas, né? Não, e onde a sua atuação como mãe seria nefasta para a criança, a ponto dele não ficar mais com você e ter que ir para o Sim. pai, porque com o pai o ambiente seria melhor. Então, isso tudo tem que ser comprovado. Porque o que a justiça tem que visar é o bem-estar do menor. Da criança, né? exatamente. Então, da criança, A Mas justiça calma. tem que ver se ele tem A gente vai condições, não falar com é? ela, mas eu quero entender. Ele entrou com o processo e perdeu. Aí no primeiro processo, que foi em 2015, eu ganhei porque a briga estava enorme também e eu estava casada novamente já, ele não aceitava em hipótese alguma. E aí ele pedia, vou pegar a guarda se você não voltar. Tenho assim mensagens e mensagens de, tipo, dele tentando barganhar, né? com a criança. E chegou o ponto que ele foi na minha casa, que eu morava com meu ex-marido, tentar matar meu ex-marido. Qual E aí- ex-marido? O outro? Eu já me separei Tá, novamente. tá. Eu casei depois dele e já separei de novo. Certo. E ele foi em casa tentar matar ele, porque ele não aceitava de jeito nenhum, alcoolizado. E eu consegui um vídeo das câmeras de segurança da rua. E foi isso que eu consegui ganhar a guarda. Porque eu falei, olha, é o seguinte, eu vou colocar isso nos autos e você vai se prejudicar. Você não prefere fazer um acordo? E aí ele, como é esperto, o acordo dele, que ele resolveu aceitar, era se eu aceitasse R$500 de pensão, ele aceitava o acordo. Então, os R$500 foi fixado dessa forma. E aí foi homologada a guarda compartilhada, com residência fixa comigo. Guarda compartilhada não é o que todo mundo pensa, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado, você explica o que é guarda compartilhada? Porque as pessoas acharam que guarda compartilhada é uma divisão de tempo igual, não é, né? Tem várias... Nem sempre, mas pode ser Nem também. pode ser também, mas na realidade não é isso, né? Não. Existem dois tipos de guarda compartilhada. Na verdade, existe aquela que é bem física mesmo. Numa semana você fica 3 dias na casa do seu pai, na outra semana você fica 3 dias na casa da sua mãe. E isto eu reputo de uma coisa horrorosa, porque a criança tem 2 casas, tem 2 escolas, quer dizer, uma escola, mas que um leva, depois o outro vai buscar. Rotina É uma fica zona, toda confusão. é uma confusão e nunca dá certo. A criança acaba ficando sem uma rotina, apresenta problemas mesmo. É uma solução da lei que é muito precária, digamos assim, do ponto de vista psicológico. A outra guarda compartilhada é a que ela diz. Então, eu fico fisicamente com a criança, mas tudo que for decidido As decisões. É em são- comum, exatamente. são compartilhadas. Então, a escola... É justo. Sim, eu acho. Na minha casa, claro que hoje eu não tenho mais crianças, mas a guarda era compartilhadíssima, né? Porque a gente não tinha nem dia para visita, nada disso. Quando o negócio vai bem, né? Sim. Não, sem o problema nosso algum. ia super bem, E até aí? entrar com o novo processo. Qual foi o novo Aí- processo agora?
Aí ele achou que eu estava ganhando rios de dinheiro na internet, porque as pessoas têm essa visão deturpada da internet de que se você tem milhões de seguidores, você é rico, milionário, e você anda de helicóptero, é seu. Se você vai no restaurante caro, é porque você pagou. Verdade. As pessoas vivem, né? Eles enxergam de uma forma que não é a realidade. Tem quantos seguidores? Agora, no meu Instagram, que a Justiça tirou do ar, tem 324 mil. Aí eu criei um novo agora, que tá com 46. Peraí, a justiça, então ele entrou com a ação dizendo o quê? Exatamente assim. Ele pediu a guarda unilateral, alegando que eu exponho meu filho com conotação sexual na internet e com fins mercantis. Aí ele fez uma montagem horrorosa do meu filho tomando um sorvete, dizendo que eu estava postando isso com conotação sexual. Coisa horrorosa, assim. A hora que eu li aquilo, me embrulhou o estômago. Eu falei, meu Deus, como um ser humano tem a capacidade de criar uma história. E aí eles cancelaram o seu Instagram? Aí ele pediu para... Ele entrou com o pedido e pediu uma multa de R$10 mil por foto que eu publicasse do meu filho. Por foto. Eu tinha 4.800 fotos do meu filho. Tive que retirar tudo do ar. E aí era com esse dinheiro que você também ajudava... Que eu sustentava meu filho. E agora? Né? E agora eu estou sendo despejada da minha casa, não tenho como pagar minhas contas. Ninguém quer me contratar, porque tá essa confusão, ninguém sabe quando volta, quando não volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ela pode, a pessoa... Eu tenho lá, eu posso publicar fotos do meu filho? Pode. O pai do filho pode publicar fotos? Pode. Os namorados de ambas as partes podem publicar? Fotos do seu filho? É. Não, só se você deixar. Entendi. Então, se alguém implicar que o outro está publicando, não pode deixar. Não. Por exemplo, ela se casou a segunda vez. Isso que eu tô perguntando. Se o o ex-marido dela, publicasse fotos do filho dela, o pai poderia dizer, não quero. Não quero. Não quero, porque é uma criança, é meu filho, não quero que exponha. Tá, Ponto. mas no caso dela, ela tá botando a foto do filho no Instagram sem fazer nada estranho. Ela pode publicar? Pode. E o outro, como é que conseguiu que ela não publicasse? Então, é o que ela falou. Isso é muito estranho. Então aí vem uma decisão que é de natureza, possivelmente, onde ele fala que tem mercância. Ele falou. Mercancia, Então, se não que tiver. Se a justiça não acreditar que tem uma conotação errada, pode. Pode. Mas foi provado tudo. Eu coloquei assim nos autos, tem 700 páginas do processo até agora. Provas e mais provas e mais provas de que meu filho nunca fez um trabalho. E o único trabalho que ele fez, o próprio pai assinou, que foi para uma campanha de Dia das Mães. Mas a criança não pode trabalhar? Não. Ela Os pais têm que deixar. Sim, os tem dois. que ter autorização. Mesmo. Os dois. Não é assim. E eu acho incrível a justiça ter aceito esse pedido, sendo que o próprio pai não paga os R$500 de pensão, que eu consegui um mandato de prisão, inclusive, agora. E aí ele pagou correndo para não ser preso. Bom, também essa quantia, né? Mas o mais absurdo é a Pode justiça aceitar um processo desse, tirando o sustento de uma mãe, sendo que o próprio pai que pede a guarda não tem condição de criar E criança. como é que você paga o colégio agora? Não sei como que eu vou fazer, não sei, não estou pagando mais nada. Não faço a menor ideia. Eu estou no 2º agravo, tentando voltar ao Instagram. E o Ministério Público essa semana foi favorável a desbloquear, mas ainda cabe recurso, aí tem que esperar o Supremo. Tá, mas você terminou com ele, o bebezinho tinha 10 meses, 10 né? meses, tinha 10 meses. E por que veio tudo isso depois, gente? Por que não acalmou? Olha, eu não sei, eu acho que vai ser assim o resto da vida. Não fala isso não. No caso dele, eu acho que sim. Não, infelizmente, eu acho que sim. Porque eu acho que ele talvez ele enxerga, eu estou tentando enxergar o lado dele de uma forma positiva para tentar entender as atitudes que ele toma comigo. Tentou conversar? Várias vezes ao Porque decorrer sempre eu do acho que processo. tem um lado machucado, só pode. Porque tem, assim, eu acho que ele não superou. no raciocínio, mais ou menos, né, sendo um QI de ameba, o cara fala assim, pô, eu tenho só condições de pagar 500. Se ela tá provendo muito mais pro meu filho, então eu vou deixar ele ganhar bom. dinheiro. É Ótimo. Agora, bom pra depende todo do mundo. perfil Agora de fica essa personalidade de guerra. cada um, né? Exatamente. Tem Se eu pessoas tivesse que o têm um QI de perfil de ameba. personalidade que, na verdade, o meu eu é mais importante do que tudo. Exatamente. Né? Então, dentro disso, pode Não, e sim. várias pode vezes ser ele Pode ser trabalha uma com- coisa pessoal, mal resolvida Exatamente. dentro dele. Eu Exatamente. tenho certeza que é isso. Que Eles não várias querem que vezes... você se dê bem. Não, O problema é- e engraçado que é assim, quando eu comecei a melhorar de vida, eu sugeria a eles trabalhar comigo.
Porque ele trabalha com fotografia. Eu falei, poxa, se a gente juntar as forças, claro. a gente consegue ganhar dinheiro junto e um ajuda o prover pra outro. E, criança. sabe, a gente vai ter um elo o resto da vida. Aí continua tentando. Você parece uma Ai, pessoa daí calma. ele veio com esse processo que sem pé nem cabeça, que eu não entendi nada o porquê que aconteceu, porque tava tudo bem até Teve então. alguma foto que foi alguma coisa que você acha que foi o estopim? Não. Eu acho É que ele já gatilho. tava planejando isso há um tempo já. Você falou pra Eu ele acho. agora não tem como sustentar o menino? Ele sabe, eles estão fazendo de tudo pra tirar tudo que eu tenho pra provar que eu não tenho condição Mas de... ele tem? Ele não tem, ele mora com um colega num apartamento de um dormitório e faz festas, assim, não vou nem entrar nesses Não, tudo detalhes bem, mas porque eu ele não tem quero... como pagar colégio, plano de saúde? Olha, eu acho que quem tá fazendo tudo é a mãe dele. Eu acho que é a mãe dele que tá Entendi. pagando tudo. E eu acho que a personagem mais importante que tá por trás é a própria mãe. Aliás, pode pedir pra mãe a pensão, não pode? Deve. Ó, Se ele- Não, depois de tudo isso, com certeza a gente vai... Não, eu acho agora, se você já está nesta situação financeira e você ainda detém a guarda do seu filho, começa a pedir para a mamãe dele pagar de repente ela pode todas botar. as No meu necessidades caso, doutora, do seu foi filho. exatamente isso. Pode O pedir. pai se negou, aí, no caso, você tem que processar os dois avós, dos isso dois mesmo. Que lados, loucura tá? isso. Eu processei Triste, o né? meu pai e a minha mãe também, lógico, como um acordo, e processei os pais Meu deles. Deus. Aí foi onde Mas eu tem que ganhei. ser. Agora veja, né, como isso é triste, porque aquilo que deveria ser mais preservado, que é o bem-estar do menor, acaba sendo mais prejudicado. E quando se tem uma avaliação psicológica para ver com quem o menor estaria, digamos, melhor assessorado, o que se vê não é nem a parte financeira, é se existe uma rotina, qual é dos pais que tem maior capacidade naquele momento de dar uma atenção, de dar o acompanhamento, sabe? Seja na escola, seja o acompanhamento afetivo, a rotina diária, se existe uma Organização. estabilização. Exatamente. A Então, nossa mais do vida- que a questão financeira, o que se busca é saber qual é o pai ou a mãe que está mais preparado para dar uma base, um sustento Suporte. emocional para a Exatamente, criança. é, Muitas exatamente, vezes, exatamente. Seria o ideal, mas infelizmente, na maioria das vezes, cada um olha para o seu próprio umbigo e usa a criança como uma moeda É, Não dá. exatamente para isso. atacar o outro. Não façam isso, Exatamente. gente. Meu Deus, Olha, isso é não destrutivo. existe Gente, é isso. horrível. Eu tô vivendo assim uma pressão psicológica. Eu e o meu filho, ele não tá bem. Ele não era uma passa isso pra ele. criança extremamente feliz. Do nada ele se viu sendo proibido de ver a mãe, porque a guarda é minha, porém eles não deixam eu pegar a criança, é difícil. Como assim? Se eu entrego, porque Onde meu tá filho a criança? pede, tá com o pai. Aonde eu não sei. Ah, ele pegou? Pegou faz 3 dias. Mas não, pegou foi pra não. quê? Eu entreguei porque meu filho queria dormir com o papai. Claro. E eu não ia falar não, porque ele claro. tá emocionalmente abalado. Então eu deixo ele ficar o tempo que ele quiser com o pai Óbvio. dele. E aí, o que eles fazem? Um joguinho, né? Não responde, some. Mas não pode isso. E aí, não pode. Só que aí o meu advogado diz, vamos com a polícia. Eu não vou, por quê? Eu sei que é o meu direito, só que eu vou traumatizar mais ainda Mas ele onde que já está a tá... criança? Ele tá com o pai disse que ia pra praia, passar uma semana na praia com a criança. Eu falei que não ia deixar. E até então. Mas não tem sei. colégio? É isso que eu ia Pois falar. é, exatamente. Vai Ele tirar não de tá uma preocupado. rotina. não. Não. Preciso falar um pouquinho. Vai. Desculpa. Se você aceita R$ 500, se a mãe está por trás e você não processa, se você acha que ele é saudável para o seu filho, ele não é, então você está deixando esta situação rolar. Pode ficar sem o menino? Você Claro que não, Não. é para ir buscar assim com polícia, é para não deixar ver, é para ter visita naquele lugar horroroso que a justiça tem, que as crianças vão Sim, lá e assistindo. ficam meia hora, se der para ser, se não der também não. Porque não pode deixar de Não, cortar o contato. Ele não, Não, é um ele não absurdo. consegue assumir a paternidade dele de forma digna. Não, Pera um pouquinho. não. Mas a justiça não tá nem aí pra Então, isso. mas sabe por que a justiça não está nem aí? Porque você também está calma nessa Não, história. agora eu tô deixando mais eles fazendo esse jogo psicológico comigo. Você sabe onde está seu porque- filho hoje? Não sei. Eles não respondem. Mas e aí? Eles disseram que iam pra praia, Mas não ele me conf... não Eu tem o falei que não telefone? ia praia deixar. tem que ter endereço certo, Não lugar tenho de certo. nada. Ele não Eles tem somem. telefone? Simplesmente, Eles somem isso se quando chama eu vi. sequestro. Sinal de comunicação. Não, você não Mas você é eles obrigado. fazem de sequestro. propósito Mas você pra não pode me ficar sem falar desestabilizar. Não posso. Mas por que você fica sem No falar? carnaval, eu fui pro Rio de Janeiro trabalhar. Eu Eu fui encontrei com tocar. você. Encontrei com você. E aí, o que aconteceu? Mandei uma mensagem pra avó, que eu sabia que meu filho tava com a avó. Posso falar com o Blue? Oi, Rafaela, boa noite. Posso falar com o Blue? Ele não quer falar com você. Eu fiquei assim em choque. Falei, como que o meu filho não quer falar comigo? O nível de alienação parental é tão grande. Então,
E assim, eu tô esperando essa nova liminar, porque daí realmente Mas quando eu eles vou... vão te devolver o menino? Supostamente eu deveria pegar ele hoje. Tá. Mas eu acho que eu vou apanhar um pouquinho pra conseguir pegar. Porque você quer, Aí né? na briga eu consigo pegar. Vai amanhã brigando muito, me estressando muito pra Mas isso conseguir porque pegar. você quer, você sabe, né? Ela pode ir direto na delegacia Deve. com isso. Posso. Ela Mas tem esse direito, Tem né? que marcar um horário. Marcou o horário, não cumpriu? Sim. Sequestro. Acabou. É Sim. sequestro. Mas Até foi o que eu porque você avisei não faria dessa... isso com ele, né? Ele pode pegar quando ele pede, não tem que ser mútuo o respeito. Mas não Claro. existe respeito. Bom, então Eles você- não me enxergam como mãe também. Pois Isso bem. não existe. Eles não enxergam. A avó do meu filho, a paterna, ensinou ele a chamar ela de mama. De tão alienados que eles são. Assim, é uma coisa doentia, sabe? E aí eu tento levar da melhor forma possível, porque meu filho é apaixonado pelo pai e pela avó. Que bom. E é ótimo isso. Então, eu tento não interferir tanto nisso, porque, Claro. querendo ou não, é saudável para ele ter. Certo. E ele está se Contato. sentindo mal. Bom, eu Eles acho- sentem, né? Não adianta. Então não é eles sentem. saudável. Não é nem um Saudável é pouco. por ordem na casa. Sim. Exato. Estamos mostrando mais um caso de coisas que acontecem no dia a dia e as pessoas não sabem como reagir. Isso é muito bom, porque as pessoas na casa estão assistindo e falam assim, nossa, isso está acontecendo comigo, como reagir, o que eu posso fazer, como a lei me protege, o que a psicóloga fala. Eu acho que a Ami está mostrando para a gente uma situação diferente que a gente ainda não teve aqui. O que eu entendi aqui de todo mundo? Você tem que se colocar como mãe, respeitar o pai, sim, porque ele é pai, mas você tem a guarda da criança, então regras têm que ser respeitadas. Pode pegar tal dia, ok, devolver tal dia, ok, vai falar comigo uma vez por dia, ok. É tudo organizado. E não adianta você ficar, não, então, não. O que eu entendo assim, tem que fazer o que é certo, não é isso? Sem dúvida. O Tem- que é correto e o que é legal. Né? Não basta ser legal, tem que ser correto. Aí E, você... e não precisa brigar. Partir pra briga não, mesmo. claro que não. E se tiver que Não, partir, parte também. partir pra É briga, exatamente porque, isso assim, que eu tô evitando. Parece que ela gosta de colocar, ela mais deve ser um, Eu entendo. né? Porque tá legal, Eu pro sou meu filho assim não tá também, legal, calma, não. calma. Isso não vai fazer bem pra ele. Não Entendeu? vai que ele tá sim, querendo vai falar guerrear. com você. Ele pode estar querendo falar com você. Ou talvez fingindo que não tá para não irritar a avó. Pra Exatamente, não irritar, ele se sente coagido. Qualquer coisa que aconteça não está sendo legal para ele. Então você tem que se situar como mãe e falar: olha, o certo é isso, a lei me protege, eu quero isso. E pronto. Antes de mais nada, eu queria falar com as mulheres que estão em casa, os homens também, né? Porque a gente não pode ser unilateral aqui. As mulheres também, quando fazem a louca, todo mundo fica doido. Certo é o seguinte: todo mundo tem que pensar na criança. Vocês fizeram a criança, lá no Bem Bom, fizeram a criança, né? Aí, no final, ninguém pensa na criança. E puxa a criança daqui, puxa a criança de lá. Depois fica um adulto disfuncional e ninguém sabe o porquê. Aí pega as drogas, pega a nota ruim, fica emocionalmente comprometido. Então, vamos ser adulto aqui. Se tem 2 adultos, não é criança, gente. Eu não entendo isso. Pai e mãe, vocês fizeram essa criança, vocês têm responsabilidade. Na hora do bem bom, ninguém pensou, né? Então, assim, criança em primeiro lugar. Se a mãe é uma mãe calma, você então tem que ser calma, mas também tem que ver os seus direitos. Se o pai é um cara mais calmo, também tem que ver os seus direitos. Eu acho que o direito da criança é muito importante. Não adianta ficar botando panos quentes, né? Não. Tem que resolver. Então tem que pegar a criança e devolver no horário certo, é assim. Olha, Ami, eu quero te agradecer. Eu acho que você está precisando de um empurrão para fazer a coisa Obrigada, certa. com certeza. Agora vai dar um... Agora vai. Agora vai, na fé agora que vai dar vai. certo. Você é muito Obrigada, bonita, jovem. obrigada. Tenho certeza que seu filho é lindo, maravilhoso e vai dar tudo certo. Vai, viu? graças a Deus. Continue trabalhando. Vai dar certo. Vai. Você Sempre ver. dá no final. Sempre dá. Eu queria agradecer, Núbia. Núbia, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada. Tá E ó, bonitona, só hein? queria lembrar que, em primeiro lugar, tá os filhos. Se a gente fez, a gente tem essa responsabilidade. Com certeza. Tá? A gente tem leis que nos protegem, a gente tem direitos, tanto pai quanto mãe, tá? Então vamos cuidar das crianças daí, que nosso futuro tá Nosso aí, futuro, né? é nosso DNA. Nosso futuro tá Eu aí. concordo com você. Obrigada a Suzy você. Camacho. É verdade. Uma criança feliz faz o mundo muito melhor, né? Isso a gente tem que preservar. E eu queria deixar um beijinho que meu marido está internado, está lá no Sírio-Libanês. Coitado. Beijo grande, meu amor. Eu deixei hoje ele rapidinho, Já tá falei, indo pra vou lá. lá e tô indo para lá. Daqui a pouquinho eu tô aí, Ó, o lindo. amor é lindo, tá vendo? Obrigada, Eliana, mais uma que vez. agradeço. Você tá calminha hoje, tá indo também socorrer seu filho, né? Sim, Gabriel tá ótimo, graças a Já tá Deus. melhor. Agora já tá bem. Também sofreu uma cirurgia no Sírio-Libanês, mas graças a Deus tá tudo em ordem. Muito obrigada Por isso mais que eu tô uma calma, vez. tá? Tá calminha, porque ela não Eu tô dormiu. com Ela, sono. ela não dormiu muito. Se tivesse acordado normal, eu tava aqui. Não, eu já tinha levantado com ela e já tinha ido buscar a criancinha. É isso aí. Eu queria agradecer a todos e lembrando mais uma vez o que a gente falou aqui. A criança sempre em primeiro lugar. Briga de pai e mãe, ok. Mas não na frente da criança, né? Por favor. Olha a educação. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.